Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Infelizmente, nós ainda não podemos voltar para a escola, voltar a nos encontrar, mas nós estamos aqui para fazer o melhor para que vocês tenham o andamento do ano letivo como deveria ser, como se vocês estivessem aqui na escola. Nós queremos que vocês se sintam abraçados por nós e que vocês lembrem que tudo isso vai passar e logo logo nós estaremos juntos na nossa escola, com os nossos colegas, todos juntos. E eu queria convidar vocês, se vocês ainda não fizeram isso hoje, lembrar vocês que vocês precisam agradecer ao Papai do Céu pela noite que vocês passaram, pela saúde, pela família de vocês que está aí pertinho de vocês em casa, que está nos ajudando, inclusive, nesse período de pandemia em que nós não podemos estar juntos, mas os pais de vocês, os irmãos, os titios, os avós, estão com vocês em casa e estão ajudando nessa etapa educacional à distância que nós estamos vivenciando agora. Hoje nós queremos começar com a nossa aula de ciências. Como vocês sabem, é importante lembrar, nós terminamos o período de férias escolares, que foi antecipada, e eu quero que vocês entendam que esse tempo que nós ficamos em casa é o tempo que deveriam ser as férias de julho e uma parte das férias de dezembro. Então eu quero que vocês entendam também que quando nós retornarmos, nós pegaremos o ano letivo direto e nós estaremos juntos com muita determinação, porque eu sei que vocês são crianças determinadas e que vocês querem aprender e nós estamos aqui, como eu sempre falei para vocês, para trocarmos conhecimento. Hoje nós vamos ter a nossa aula de ciências, vocês vão pegar o livro módulo 1, eu quero que vocês acompanhem essa aula juntamente comigo. Nós vamos estudar hoje sobre 3 assuntos principais. Vocês podem estar acompanhando das páginas 194 até a página 208 do livro de ciências. Nós vamos falar sobre o ciclo da Lua e, consequentemente, nós vamos falar também sobre os calendários, porque uma coisa está ligada à outra. E, por fim, nós vamos falar sobre a estrutura do planeta Terra, falando ainda sobre as usinas geotérmicas, que nós vamos falar um pouco, dar uma pincelada nesse assunto. Nós vamos começar e eu quero lembrar para vocês que, tendo o livro em casa, vocês podem estar fazendo a leitura do conteúdo depois, porque aqui na nossa aula, por ser uma aula online, não tem como a gente falar sobre tudo, mas nós pegamos os pontos principais. Primeiro, nós precisamos falar sobre o ciclo da Lua. Se vocês observarem no livro de vocês, vocês vão ver que um garotinho ele fez vários desenhos sobre a Lua. E nisso consiste a minha primeira pergunta para vocês. Você já percebeu que a Lua se apresenta aparentemente de diferentes formas no céu? O nosso colega do livro, Luciano, ele percebeu isso, tanto que ele começou a desenhar as formas ou os formatos como a Lua se apresentava no céu. Mas não, crianças, a Lua ela não tem várias formas, ela tem uma única forma, porém, as fases ou as faces da Lua que se apresentam de acordo com a iluminação do Sol é que faz com que a gente a veja de formatos diferentes no céu. Nós vamos perceber isso e eu coloquei essa imagem onde todas as luas são do mesmo tamanho, porém nós vamos perceber que a iluminação do Sol em cada face da Lua é diferente. Isso acontece por conta do ciclo lunar, que é o que nós iremos estudar. Só quero que vocês percebam na imagem, eu não sei se vai ficar bem nítido para vocês, mas depois eu posso estar passando essa imagem para vocês pelo WhatsApp, até porque ao fim desse vídeo eu estarei disponível no WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês que porventura ficarem, porque a gente sabe que as dúvidas sempre surgem. Então, aqui nessa imagem, as luas elas estão todas no mesmo formato, como se fosse uma lua cheia. Mas nós também vamos perceber que a face da lua que está iluminada pelo Sol é diferente. Por exemplo, aqui nós temos a lua iluminada desse lado, ou seja, que eu estou aqui do meu lado direito. Com o tempo, a iluminação do Sol ela vai mudar, então ela já vai estar do lado esquerdo e aí nós percebemos que às vezes, olha, está aparecendo só um pedacinho da iluminação, nós podemos ter
essa aqui como a lua quarto crescente ou a lua nova, né? Porque elas se parecem, nós vamos ver isso no próximo slide. E tudo isso é por conta do ciclo lunar, principalmente do movimento de revolução. O movimento de revolução é um movimento que a Lua faz em redor da Terra. E esse movimento ele dura cerca de 27 dias para se completar. Como eu disse para vocês, é um ciclo, e o ciclo ele se renova. Então, a cada 27 dias começa tudo novamente. Lembrando que isso é aproximadamente, não é um número exato de dias, é um número aproximado. Então, esse ciclo lunar ele é importante porque ele vai definir os calendários. A observação disso aqui vai nos levar a definir os calendários que nós vamos estudar já já. Mas como definir cada parte em que a Lua está iluminada pelo Sol? Aí nós vamos observar que a Lua ela é feita de fases. Isso nós já estudamos desde o começo da nossa vida escolar. Nós sabemos que a Lua ela tem fases. E essas fases nós vamos observar agora. Antes, eu quero só terminar de ler aqui o nosso slide, porque é durante esses 27 dias do ciclo lunar que nós conseguimos observar a Lua ou diferentes porções dela iluminada pelo Sol aparecendo no céu. Então, nós vamos observar que em algumas vezes a Lua ela está bem fininha, que nós chamamos de lua nova. É como se ela estivesse nascendo, como se ela estivesse brotando agora, como se ela fosse um bebezinho. Aí ela vai crescendo, é o período que nós chamamos de quarto crescente, ou a lua quarto crescente, como vocês quiserem e preferirem chamar. Então aí ela já vai estar um pouquinho maiorzinha, ela é uma criança. Aqui nós vemos a lua cheia, que é quando ela está bem grande no céu, que dá toda aquela iluminação. Isso significa dizer o quê? Que toda essa face lunar aqui está iluminada pelo Sol. Porque nós observamos aqui, ó, só essa partezinha está iluminada, aqui só essa partezinha, aqui ela está no todo. E de repente é a quarto minguante, porque ela vai minguando, uma parte dela já vai estar coberta, né? Não vai mais estar iluminada pelo Sol e só vai estar essa parte iluminada. Aí a pergunta, mas por que precisamos saber disso tudo? Por que nós precisamos saber sobre as fases da Lua, sobre o ciclo lunar? Porque os astros, ou conhecer os astros, é importante para que nós venhamos perceber que muitas coisas que nós utilizamos hoje surgiram através da observação dos astros. Eu lembro que na sala de aula a gente sempre conversa sobre isso e vocês sempre questionam a questão de algumas teorias, porque vocês falam muito sobre as teorias da criação, né, da evolução, e vocês sabem, vocês já até comentaram sobre isso na sala de aula, que os cientistas, os astrólogos, eles sempre estudam os astros em busca de descobrir algo novo. E por isso que é tão importante a gente estudar os astros. Os calendários, por exemplo, eles são baseados na observação dos astros. Então, quando nós vamos planejar alguma atividade, nós sempre dizemos assim, eu vou viajar nas minhas férias, que começa dia 10 de julho. Então, eu tenho uma data específica para aquela atividade que eu vou realizar. Com base nisso, nós podemos observar que o calendário é uma ferramenta importantíssima do nosso dia a dia. E sendo assim, nós precisamos entender que os calendários, eles começaram a ser elaborados justamente observando os astros. O primeiro calendário de que se tem notícia foi elaborado por volta de 2700 a.C., ou seja, há muito tempo atrás, na Mesopotâmia. E ele foi elaborado tendo 12 meses e cada mês seguia o ciclo lunar. Como eu falei para vocês, o ciclo lunar tem aproximadamente 27 dias. E sendo assim, os meses do primeiro calendário tinham de 29 a 30 dias. Então, observar os astros é pensar que eles estão estritamente ligados não só à questão dos calendários, mas também à questão das plantações, agricultura. Tudo isso depende da observação dos astros.
e observar a Lua, além de ser necessário para que nós venhamos saber sobre a questão da elaboração dos calendários, também é um espetáculo da natureza, porque a Lua, ela se apresenta em diferentes fases, e cada uma dessas fases, para aquelas pessoas que são mitológicas, as pessoas que acreditam nessas questões mitológicas, cada uma dessas fases tem a sua especificidade, tem a sua característica própria. Por exemplo, na questão da agricultura, eles observam muito, não pode plantar na lua, em tal lua, ou na lua nova, ou na lua crescente, tem que esperar a lua cheia. Então, eles sempre observam essas questões. Antes da gente passar para o próximo assunto, eu queria só falar com vocês sobre a questão dos calendários, e eu quero fazer a observação de uma tabela que tem no livro de vocês, que está na página 198, e essa tabela ela vai fazer uma comparação entre dois calendários, um calendário romano, que foi elaborado por Júlio César, o imperador romano, e o calendário gregoriano, que foi elaborado pelo Papa Gregório XIII. Então, nós vamos observar que Júlio César, quando ele fez o seu calendário, a maioria dos meses tinha 31 dias. Então, totalizava o mesmo período, de 365 dias. Porém, Gregório, depois de muito estudar e de muito observar, ele percebeu que o ano ele tinha 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E por conta disso ele dividiu os meses como nós conhecemos hoje. Janeiro com 31, fevereiro com 28 ou 29 e assim sucessivamente. Então eu quero que vocês observem bastante essa tabela que está na página 198 do livro de vocês. E agora, não menos importante, nós vamos entrar para o próximo capítulo do nosso livro de ciências, e ele vai falar sobre o planeta Terra. O planeta Terra é o planeta em que nós vivemos e o único planeta no sistema solar em que tem vida comprovada, porque os outros ainda estão em estudo, em análise. E nós sabemos que o nosso planeta ele é muito lindo. Visto lá de cima, por imagens de satélite, é muito mais bonito ainda, porque é toda aquela porção azul que nós conhecemos, que nós vemos nos livros, que nós vemos na internet. Mas nós precisamos observar que o planeta Terra ele não é só aquela superfície, não é só aquela parte que se vê, nas imagens de satélite ou na internet, no Google, quando a gente pesquisa. A Terra ela possui camadas, ela tem a sua estrutura. E nesse próximo slide, nós vamos observar algo bem importante. Várias pessoas já fizeram expedições ao espaço, já chegaram a ver o planeta Terra bem mesmo lá de cima, já estiveram em contato, mas ninguém nunca conseguiu chegar ao núcleo da Terra. Isso é importante porque o nosso texto do nosso livro ele vem nos trazer o cartaz de um filme. Esse filme se chama Núcleo, Missão ao Centro da Terra, onde alguns cientistas são enviados para o núcleo da Terra para resolver alguns probleminhas que ocorreram por lá. Quero lembrar a vocês que é uma ficção científica. O que é ficção é algo que não é real. Então, essas expedições, por mais que elas fossem revolucionárias, elas não conseguiram chegar ainda ao centro da Terra. Isso porque, se nós formos observar o núcleo da Terra, como nós iremos ver daqui a pouco, inclusive em uma imagem que eu coloquei para que vocês entendam melhor, nós vamos ver que o núcleo da Terra é um lugar onde ninguém consegue penetrar por conta das altas temperaturas. Lá é muito quente. Então, mesmo que o ser humano consiga chegar a vários lugares do planeta, ele ainda não conseguiu chegar ao núcleo da Terra, por mais equipamentos que ele tenha. E eu coloquei aqui um tópico que é sobre a composição da Terra. Basicamente, o que nós sabemos através de estudos realizados por cientistas, por arqueólogos, geólogos, o que nós sabemos é que a Terra ela é composta por rochas sólidas e rochas derretidas. Então, algumas estão inteiras, outras já foram derretidas pelo calor, porque o nosso planeta é um planeta bem quente,
E isso é uma das características, porque o nosso planeta ele não é nem tão quente nem tão frio. Ele tem as zonas térmicas e isso faz com que nós, seres vivos, consigamos viver no planeta Terra. Além das condições climáticas, nós temos também a água, né? Que a água é um elemento indispensável para as nossas vidas, para os animais, para as plantas, para todos os seres vivos em geral. Então, algumas dessas rochas já foram derretidas. E esse material ele está dividido, né? Ou está organizado em 3 camadas, que são as camadas da Terra, as que nós iremos estudar a partir de agora. E vocês podem estar acompanhando na página 205 do livro de vocês. Vocês vão ver que vai falar justamente sobre essa estrutura da Terra, sobre as camadas que possui o planeta Terra. Começando pela parte mais de fora, que é a parte em que nós seres vivos estamos vivendo, né? Estamos localizados. É a camada mais externa do planeta, está dividida em costa continental, que é a costa onde se organizam os continentes, e a costa oceânica, que é onde se organizam os oceanos. E essa costa oceânica é importante a gente lembrar que a espessura dela varia de 5 a 10 quilômetros. E a costa continental, a espessura dela varia de 30 a 80 quilômetros. A crosta terrestre existe também uma grande característica, mas eu vou falar quando nós estivermos estudando sobre o manto da Terra. Nós vamos observar que a crosta terrestre ela é uma camada fina do planeta, porém nós já estudamos também na sala de aula que apesar dela ser uma camada fina, existe uma outra camada que envolve o nosso planeta Terra, que é a atmosfera, onde estão localizados os gases, né, que fazem parte da nossa vida, que são gases indispensáveis ao ser humano. Outra camada do planeta é o manto. E no manto é onde nós temos o magma. O magma ele é um material incandescente que nós chamamos de lavas de fogo. No manto, que é a camada que fica logo abaixo da crosta terrestre, eu gostaria só de evidenciar para vocês que não é logo abaixo. Nós temos uma camada de proteção entre a crosta terrestre e o manto, uma camada que protege contra as elevadas temperaturas. Mas existem e acontecem no manto da Terra alguns movimentos que geram consequências, eu poderia dizer assim, ou acontecimentos que podem ser vistos por nós aqui na crosta terrestre. Ou seja, eu não posso ir ao manto da Terra por conta das elevadas temperaturas, mas coisas que acontecem lá no manto da Terra eu posso ver aqui na superfície terrestre, na crosta terrestre. Então, como por exemplo, as erupções vulcânicas e os terremotos que acontecem aqui na crosta terrestre e que são desencadeados por movimentos que acontecem lá embaixo. Os terremotos, por exemplo, eles são desencadeados a partir do movimento das placas tectônicas, que nós vamos estudar mais à frente esse conteúdo. Então, o manto da Terra, vocês estão vendo, tem muito material incandescente, muita lava de fogo e por isso que acontecem as erupções vulcânicas advindas do manto da Terra. Outro ponto é o núcleo. Eu coloquei aqui essa imagem bem nítida para que vocês entendam o motivo real de que as pessoas ainda não conseguiram chegar ao núcleo da Terra, porque as temperaturas lá podem chegar a 6.000 graus Celsius. E ele possui 7.000 quilômetros de diâmetro, o que corresponde a 1/3 de toda a massa total do planeta. Tá, mas por que é importante nós percebermos isso? Existe um calor no subsolo, isso nós já entendemos, porque o manto está lá embaixo, é como se fossem 3 camadas de uma lasanha, é como se fosse o queijo, o presunto e a carne. E aí nós vamos observar que a camada de cima, ela tem temperaturas amenas, e aqui na segunda camada, que é o manto, a temperatura já se eleva, e aqui na terceira camada a temperatura fica muito elevada. E por que nós precisamos compreender isso?
Claro, nós recebemos o calor do sol, mas nós também temos o calor que vem do subsolo. E aí é onde nós vamos entrar com a questão das usinas geotérmicas, que são importantíssimas. Todo o conhecimento que nós temos sobre a estrutura da Terra, a sua formação, as suas temperaturas, diâmetro e espessura, baseia-se em estudos científicos que são feitos após muitas análises e observações. Inclusive, alguns desses conhecimentos científicos até hoje são debatidos, são modificados, porque os pesquisadores eles continuam atrás, eles continuam em busca de novas coisas que nos tragam mais conhecimento ainda. Alguns países, como a Islândia e os Estados Unidos, utilizam o calor da parte interna da Terra para gerar energia nas usinas geotérmicas. Nós aqui no Brasil, nós utilizamos a energia gerada pelas hidrelétricas, que é através da água, de uma represa. Isso nós vamos estudar mais à frente. Mas eu quero que vocês entendam hoje esse processo que ocorre nos Estados Unidos e na Islândia. Olha só o que acontece. A água quente do subsolo, porque no subsolo é bem quente por conta do manto e do núcleo da Terra. Esse esquema vocês vão encontrar na página 206 do livro de vocês. Então, o calor, ele vai subir, né? Até no livro ele está bem mais específico, eu não coloquei o passo a passo aqui. Então, a água ela vai subir no passo 1. As águas subterrâneas que são aquecidas, né, por causa do magma, vai gerar o vapor de água que vai para as turbinas, isso, e depois as turbinas vêm para o gerador e essa energia elétrica vai ser liberada ou enviada para as casas das pessoas que utilizam essa fonte de energia, que é a fonte geotérmica. Então, é uma fonte, digamos assim, bem sustentável, porque só utiliza a questão do calor interno das camadas internas da Terra. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Como eu falei, eu vou estar no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Eu quero lembrar também para vocês que nós estamos nos reinventando, nós não estamos ainda adaptados a essa questão tecnológica, mas nós estamos fazendo o nosso melhor para que vocês compreendam. Qualquer dúvida nós estaremos no WhatsApp, mas eu já quero deixar aqui as atividades de hoje. Vocês vão responder as páginas 196, 200, 207 e 208. Essas são as páginas que vocês vão responder dos exercícios. Trago aqui uma mensagem também para nós nesse momento difícil que nós estamos enfrentando e ela diz assim: vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade para pensar e repensar, que depois dessa sejamos todos seres mais evoluídos. Muitas pessoas estão dizendo que depois dessa pandemia esperam que nós estejamos melhores e realmente esse é o nosso desejo, que nós sejamos pessoas melhores, que nós sejamos filhos melhores, que nós sejamos amigos melhores e que nós estejamos prontos para modificar o nosso futuro, porque depois disso tudo, os abraços terão mais valor, os carinhos terão mais valor e eu espero que vocês tenham aprendido algo na nossa aula de hoje e eu vou estar no WhatsApp aguardando por vocês. Qualquer dúvida eu estarei disponível para tirar agora, depois dessa aula. Muito obrigada, meus amores, e bom dia a todos vocês.